Instituto Nacional de Câncer no Brasil, em homens e em mulheres. E nós vimos que o primeiro colocado, tanto em homens quanto em mulheres, são os cânceres de pele não melanoma, tá? Então, se nós, aqui, ó, a gente vê o somatório de todas essas neoplasias, e vejam que aqui, ó, tá exceto pele não melanoma. O que significa isso? Existem tipos de câncer de pele, tá? Que não são melanoma. O melanoma é um tipo particular, por quê? Porque o melanoma ele é altamente agressivo, altamente infiltrante e altamente metastático, tá? Então, não são todos os cânceres de pele que são melanomas, tá? E nós vimos 2 exemplos de cânceres de pele que não são melanomas, ó. Câncer de pele não melanoma são carcinomas basocelulares, que ocupam 70% dos totais de câncer de pele, e o carcinoma espinocelular, que ocupa 25%. Os 5% restante são outros tipos de câncer, por exemplo, os cânceres, os cânceres de epitélio superficial. Um outro exemplo de câncer de pele é o carcinoma verrucoso, tá? Então, os principais tumores de pele não melanoma são carcinomas basocelulares e carcinomas espinocelulares. E nós vamos ver a diferença de cada um deles, tá? Já que são os mais comuns. Nós vimos que o carcinoma basocelular ocupa 70% do total de carcinomas de pele. Qual a diferença de carcinoma basocelular para o carcinoma espinocelular? O carcinoma basocelular, apesar de ser um tumor maligno, é um tumor de fácil controle, tá? Então, muitas vezes não é necessário fazer-se tratamentos de quimioterapia, radioterapia para esses tipos de tumores, tá? Então, carcinoma basocelular, que é o tumor maligno de pele mais comum, 70%, é um tumor, apesar de maligno, controlável. Muitas vezes não há necessidade de tratamentos quimioterápicos e radioterápicos. Por que isso acontece? Porque apesar de ser um tumor maligno, o carcinoma basocelular ele tem uma característica benigna. Qual que é a característica, entre aspas, benigna desse tumor? Ele não é infiltrativo. Lembra que eu citei o exemplo do caranguejo? Das patas do caranguejo, que as patas do caranguejo simulam a infiltração de tecidos adjacentes pelo tumor? A invasão de tecidos adjacentes pelo tumor? O carcinoma basocelular, ele não infiltra. Ele invade de maneira expansiva, tá? Então, como que ele vai aumentando de tamanho? Ele vai expandindo em conjunto em direção aos tecidos adjacentes, tá? Então, essa característica expansiva do carcinoma basocelular favorece o tratamento exclusivamente cirúrgico desse tumor. Ok? Entenderam, pessoal? Então, ele não infiltra, ele invade de maneira expansiva. As células, elas vão crescendo, vão aumentando, vão se proliferando em conjunto.
Então, como elas vão se proliferando em conjunto, o tratamento clássico é a excisão cirúrgica com margem de segurança, tá? O que é a margem de segurança? Ele é maligno por causa da mutação, Carol. Todo tumor que tem a nomenclatura carcinoma é maligno, tá? Ele é maligno porque ele tem características de malignidade. A gente vai falar a respeito dessas características de malignidade um pouquinho para frente, que são pleomorfismo, hipercromatismo, perda da relação núcleo-citoplasma, mitoses atípicas, células gigantes tumorais, tá? Essas são as características de malignidade que nós vamos falar um pouquinho para frente. O que vai classificar ele como maligno é a mutação da célula, tá? Mas ele tem um comportamento mais benigno, tá? Entendido? Apesar dele ser maligno, ele tem um comportamento benigno. A diferença, Carla, é que no benigno, o que insiste em crescer após a cirurgia, o benigno, se ele ainda está crescendo, é porque ele não foi retirado completamente, tá? Só que isso é difícil de acontecer. Por quê? Porque os tumores benignos, geralmente, eles são envolvidos por uma cápsula fibrosa. Então, os tumores benignos, eles são facilmente tratados, eles são facilmente excisados, porque eles são isolados por uma cápsula fibrosa, tá? O tumor benigno, ele só continua crescendo se ele não for retirado completamente, certo? O granuloma não é tumor, né, Pedro? Ele tem o envolvimento de uma cápsula fibrosa semelhante ao granuloma. Isso, agora eu entendi a sua pergunta. Isso mesmo, isso mesmo. Por que que isso acontece? Porque o crescimento dos tumores benignos é um crescimento mais lento. A proliferação desordenada das células, que acontece nos tumores benignos, é uma proliferação mais lenta, tá? Então, o organismo, ele percebe que alguma coisa de errado está acontecendo, que aquele tecido está se proliferando em uma frequência diferente do tecido normal. Então, o próprio organismo isola aquele tecido que está se proliferando na frequência diferente, tá? Isso que é bom dos tumores benignos. Eles são isolados, certo? Depende de qual tipo de tumor, Carla. Geralmente, se forem tumores benignos mesmo, às vezes não é o único tumor, tá? Não é o mesmo tumor. Porque, por exemplo, tumores de mama, tumores benignos de mama, que é o exemplo do adenoma que eu falei para vocês, que é o tumor benigno de glândula, né? É o mais comum, tumor de mama benigno mais comum. Então, quem desenvolve esses tipos de tumores benignos tem em mais de um local da mama, possui mais de um, tá? Então, por exemplo, a sua prima pode ter tirado alguns e podem estar formando outros, entendeu? Tumor benigno pode se tornar maligno? Raramente isso acontece, Joyce, mas pode, tá? Poder pode, mas é difícil de acontecer, depende da mutação, certo? Nós vamos falar também a respeito disso. Acredito que seja pela região que pode afetar o cérebro por ser na cabeça. Pode ser. Se for um meningioma, alguma coisa assim, pode sim. Pode, Letícia, deixa eu só aumentar o meu volume aqui, para você ligar. Só um minutinho. Pode falar, Letícia. É que é só para confirmar se eu anotei certo. É que ontem eu anotei assim, dos melanomas, que a neoplasia maligna tem a possibilidade de surgir a partir de uma benigna, a partir dos melanócitos. Isso tá certo, né? Isso, tá certo. Tá certo, tá inclusive no slide. Tá bom? Tá, beleza. Pode, por isso que eu respondi para Joyce, o tumor benigno, ele pode se tornar maligno. Não é fácil disso acontecer, mas pode acontecer,
Tá bom? Tá bom, entendi. Obrigada. Imagina. Pessoal, mais alguma dúvida? Por enquanto tá tranquilo? Vocês entenderam a diferença que eu citei a respeito do carcinoma basocelular? A gente tem uma tendência a acreditar que só porque é câncer, só porque é tumor maligno, a gente tem que fazer cirurgia, quimioterapia, radioterapia. O carcinoma basocelular é um tipo de tumor maligno que ele é mais tranquilo de tratar, tá? Logicamente, assim como todos os outros tumores, quando for diagnosticado no início, tá? Então, o tratamento dos carcinomas basocelulares, quando diagnosticados no início, são exclusivamente cirúrgicos, ok? Então, por exemplo, esses dois tipos de tumores, ó, nessas duas primeiras imagens, são tumores restritos, pequenos, que facilmente podem ser excisados cirurgicamente. O único cuidado que o cirurgião tem que ter é com relação à margem de segurança. Então, como essas células que estão se proliferando, elas se proliferam em conjunto, por isso que eu falo que eles crescem de maneira expansiva, tá? A própria cirurgia já resolve o problema. Então, a margem de segurança deve ser em todas as direções da lesão e em profundidade também, ok? Então, ó, esse outro também, tá vendo que é atrás da orelha? Então, essa outra lesão, apesar de ser uma lesão um pouco maior em comparação com essa primeira aqui, o tratamento é exclusivamente cirúrgico, não esquecendo, logicamente, da margem de segurança, tá? Em todas as direções, largura, altura e profundidade, tá? Em todas as dimensões. Já esse carcinoma espinocelular, vejam que esse tipo de câncer, né, esse tipo de tumor, a gente fala que ele vai comendo os tecidos, tá? Por que ele vai comendo os tecidos? Porque ele vai expandindo para o interior, ele não vai infiltrando, tá? Os tumores que eles geralmente infiltram, a gente não vê essa imagem, como se o tumor estivesse comendo os tecidos, tá? Isso é uma característica particular do carcinoma basocelular, porque ele não vai invadir, ele vai expandir, ok? Entendida essa parte, vocês têm que entender que o carcinoma espinocelular também é um exemplo de tumor maligno de pele, de câncer de pele, mas ele tem um comportamento mais agressivo em comparação ao tumor basocelular. Então, as células que estão se proliferando vão fazer igual o caranguejo. Sim, ele vai expandindo para os tecidos adjacentes. Isso, Isadora. Isso mesmo. Então, o que acontece no espino celular? Gente, quando a gente for falar do SEC, do carcinoma espinocelular, vocês têm que entender que ele tem alguns sinônimos, tá? Tanto baso quanto espino. Então, carcinoma espinocelular, carcinoma de células espinhosas, ou carcinoma epidermoide, é tudo a mesma coisa, tá? Então, em alguns livros, em alguma literatura, vocês vão ler nomenclaturas um pouco diferentes, tá? Vai depender de cada literatura. Mas carcinoma de células escamosas, carcinoma de células escamosas, carcinoma epidermoide ou carcinoma espinocelular é a mesma coisa, tá? É o mesmo tumor.
A diferença é que esse tumor, ele se comporta literalmente como tumor maligno. Ele infiltra tecidos adjacentes. E pelo fato de infiltrar tecidos adjacentes, mesmo fazendo a cirurgia com margem de segurança, as células periféricas, elas podem se despregar, entrar na corrente sanguínea ou na corrente linfática e invadir tecidos à distância, né? Como eu disse para vocês, essa é a definição de metástase. Então, qual que é a conclusão brilhante quando comparamos o carcinoma espinocelular com o carcinoma basocelular? O carcinoma basocelular, ele tem alta chance de metástase? Sim ou não? O que vocês acham? Ele tem alta chance de metástase? Não, ele não tem alta chance de metástase. Ele tem chance de metástase pelo fato de ser tumor maligno. Mas o comportamento dele sendo expansivo, ele tem uma menor chance de metástase. Isso, Oliver, a baixa mortalidade também é notada nesse tipo de tumor, tá? Então, o tumor basocelular, como ele não invade tecidos e se infiltra, ele não infiltra tecido e sim se expande, ele é mais difícil de dar metástase, tá? De desenvolver metástase. Já o carcinoma espinocelular, ele invade os tecidos, ele infiltra os tecidos com facilidade. Por esse motivo, ele tem uma maior chance de metástase e, como consequência a essa maior chance de metástase, uma alta mortalidade, tá? Nos carcinomas espinocelulares, nós precisamos de terapias complementares, que são quimioterapia, radioterapia, além da nossa cirurgia, ok? Pessoal, repito, Rafa, como o carcinoma espinocelular é um tumor que infiltra, que invade os tecidos vizinhos, ele tem chance das células periféricas se despregarem do tumor principal, entrarem na corrente sanguínea ou linfática e irem metastatizar à distância, formar um outro tumor à distância, tá? Isso a gente chama de metástase, ok? Anotem já, por favor, as características clínicas dos carcinomas espinocelulares, tá? Igor, eu falei que o carcinoma espinocelular, além do tratamento cirúrgico, ele vai precisar de terapias, de outros tipos de terapias, quimioterapia ou radioterapia, certo? Agora anotem, por favor, para mim, as características clínicas dos carcinomas espinocelulares. Imagina as ordens dos carcinomas espinocelulares. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, apesar de ser um tumor bem pequeno, é uma imagem clássica de carcinoma espinocelular. É uma imagem clássica de carcinoma espinocelular. O carcinoma espinocelular, ele vai se apresentar com bordas, uma lesão ulcerada, com bordas elevadas e endurecidas. Vou escrever que é melhor, né? Lesão ulcerada, com bordas elevadas e endurecidas. Leito necrótico. Então, o que é o leito que a gente fala? É o centro da lesão, tá?
Então, é uma lesão ulcerada. Aqui a gente vê que é uma úlcera. As bordas dessa lesão. Isso, Luiz. É semelhante a uma ferida que vai cicatrizar por segunda intenção. A diferença é porque as bordas dessa lesão, elas são elevadas e endurecidas, tá? E o leito, o centro dessa lesão, é um centro necrótico. Essa ferida, apesar de ter uma semelhança com ferida, Luiz, essa ferida não cicatriza, tá? Então, as feridas de tumores, carcinomas, espinocelulares, elas não cicatrizam, tudo bem? E aí, é uma das coisas que a gente tem que fazer, avaliar no paciente quando o paciente se apresenta com uma ferida que não cicatriza há mais de 15 dias, tá? Vocês podem perceber que vocês fazendo uma ferida, às vezes a gente faz uma feridinha na pele porque coçou, tem um pernilongo que picou, coçou e tal. Vocês podem perceber que toda e qualquer ferida que vocês fazem em pele, elas cicatrizam ou têm uma tendência a cicatrizar em até 15 dias, em até 2 semanas, tá? Os carcinomas espinocelulares, eles são feridas, mas que não cicatrizam há mais de 15 dias, tá? Logicamente que nós devemos levar em consideração os pacientes diabéticos, né? Então, pacientes diabéticos que têm feridas mais, como que eu falo assim, de tamanhos maiores, né? E que tem uma tendência a cicatrizar, mas que demoram mais tempo a cicatrizar, devem ser levados em consideração, tá? Então, os diabéticos, por exemplo, se uma pessoa normal leva 15 dias para cicatrizar determinada ferida, o diabético vai levar 20, 25 dias, tá? Então, a gente tem que levar isso em consideração, certo? O tratamento, Tiago, para que se fala? Pro carcinoma espinocelular, vai depender da agressividade e do tempo do tumor, né, de instalação do tumor. Geralmente é necessário a cirurgia e a quimioterapia. A cirurgia de excisão e a quimioterapia. Em outros casos, por exemplo, se a gente tem invasão de tecidos, inclusive chegando a osso, né, aí a gente precisa de fazer radioterapia também, ok? Vai depender da extensão, do estrago que o tumor fez no paciente, certo? Isso, Isadora, isso mesmo. Por isso que eu falei que parece ferida, mas as feridas nos idosos, por exemplo, elas cicatrizam, tá? Então, a gente só diagnostica ou tem como diagnóstico diferencial o carcinoma seguindo todas essas características que eu citei para vocês, tá? Então, tem as úlceras, mas as bordas são elevadas, endurecidas e o leito necrótico. As feridas nos pacientes as úlceras, né, nos pacientes que apresentam essas úlceras devido à falta de circulação, são diferentes, têm características diferentes, tá? E elas têm uma tendência à cicatrização aos 15 dias. Já o carcinoma, não. Ele não tem tendência à cicatrização, certo? Eugênio, o dentista não só pode pedir biópsia, como ele pode, inclusive, executar a biópsia, tá? Na terça-feira, eu cheguei um pouquinho atrasada, uma das causas foi porque eu fui diagnosticar um carcinoma na clínica, tá? Então, o paciente, tadinho, bem magrinho, bem caquético, fumou a vida inteira, não usuário de prótese, não tem os dentes, e ele apresentou uma lesão em rebordo, em rebordo alveolar, em região próximo à base da língua, tá? Então, era uma lesão que era até difícil de ver um pouquinho, eu até tirei foto, depois eu vou ver se eu consigo identificar o ponto direitinho para vocês conseguirem enxergar na foto, porque ele não conseguia abrir muito a boca, porque ele já estava sentindo dor, tá? Então, foi até por isso que eu atrasei. E a gente já marcou a biópsia dele, a professora Roseli, que é a professora de estomatologia, vai fazer a biópsia dele na terça-feira à tarde. Vou até ver se eu consigo ir lá para poder gravar a biópsia, a cirurgia, para mostrar para vocês o tanto que é interessante.
Então, o dentista, além dele pedir, dele solicitar a biópsia, ele pode executar. Lógico que essas lesões em pele, né, a gente foge da nossa área de atuação, tudo bem? Então, o dentista não executa esse tipo de biópsia, aí ele encaminha para o médico, né, de cirurgião de cabeça e pescoço, ou dermatologista, né, se forem lesões menores assim, para poder fazerem a biópsia e tratarem esse paciente. Agora, se as lesões são em boca, a gente consegue fazer sim, tá? Depende, assim, lógico, da competência de cada um. Tem pessoas que não gostam, não se acham aptos a fazer as cirurgias, mas como nós nos formamos como cirurgiões dentistas generalistas, né? O cirurgião dentista generalista pode executar esse tipo de biópsia, tá bom? Laura, os lugares que mais atingem em boca são lábio inferior, é o primeiro, lábio inferior, região retromolar e base de língua, margem lateral de língua, tá? São os 3 locais mais afetados do câncer de boca. Lábio inferior, que é o lugar mais frequente, é o primeiro. Região retromolar. Esse paciente atingiu a retromolar, estendendo para a base de língua, infelizmente. E margem lateral de língua. Certo? São os 3 locais mais frequentes. Tudo bem? Entendido, Laura? Pegou? Beleza. Então, gente, só para a gente encerrar a nomenclatura, como eu disse para vocês, esse quadrinho, ele tá bem completo e ele vai auxiliar vocês a entenderem melhor a nomenclatura utilizada dos tumores. Então, quando os tumores eles são benignos e são de origem epitelial, ó, como eu disse para vocês, tá no Moodle, Isadora? Tá sim. Essa aula, você pergunta? Tá no Moodle, todo... Tá no Moodle, tá nas minhas aulas sim, tá? Eu incluí as aulas, 1 slide por página e 6 slides por página, tá? Sim. Então, olha lá. Não tem as fotos? Tem certeza? Eu vou até confirmar, então, Mari. Às vezes é porque as fotos estão por baixo. O Kelson tá falando, tem sim. Baixa no PDF, às vezes é porque não imprimiu. Baixa no PDF que tem as fotos, sim, eu não tiro nada. Eu não tiro foto, não tiro nada. Até para vocês conseguirem enxergar melhor. Às vezes, na tela, né, de vocês enxergam melhor, tá? Então, gente, nesse quadrinho vocês vão ter até as exceções, tá? Então, olha lá, eu citei para vocês que os tumores benignos de células epiteliais, eles têm uma nomenclatura particular porque eles adquiriram nomes a partir de uma infecção viral, né? Então, ele adquiriu o nome da espécie de vírus que infectou a célula. Então, como tem uma nomenclatura particular, não segue aquela regra que eu citei para vocês de pegar a raiz da célula de origem e acrescentar o oma, tá? Então, por isso que eu decidi colocar o quadrinho para vocês verem todas as exceções que nós temos nas nomenclaturas. Então, ó, células epiteliais em geral, quando desenvolvem tumores benignos, podem ser papilomas ou condilomas. A gente vai ver a diferença de cada um deles também quando a gente entrar nessa parte de infecções virais. Quando desenvolvem tumores malignos, a gente tem que acrescentar a palavra carcinoma, né? Como nós já vimos, carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular, tá? De epitélios glandulares, já citei para vocês que glândula em latim é adenos, né? Então, a gente nomeia os tumores benignos de glândulas de adenoma, tá?
Então, tumor benigno de glândula é adenoma. Tumor maligno de glândula, a gente não tem que acrescentar o carcinoma, então é adenocarcinoma, ok? Os tumores de meninge, quem que perguntou a respeito dos tumores que já tirou 7 vezes? Eu acho que foi a Carla, né, Carla? Provavelmente o que sua prima tem deve ser o meningioma, né? Como eu disse. Então, pode ser que durante essas cirurgias, para ter uma conservação maior, né, das meninges, eles podem tentar fazer uma cirurgia mais não tão agressiva, né, mais conservadora, e por isso que tem que fazer diversas, tá? Mas isso também é critério e planejamento de cada cirurgião. E os tumores das meninges que são malignos, tem o mesmo nome, mas aí já tem o invasivo. Então, é exceção, certo? E tumores benignos de epitélio testicular não existe. Só existe tumor maligno. E a gente chama de seminoma. Os tecidos germinativos pluripotentes, eles também podem ter tumores, podem desenvolver tumores benignos e malignos. Teratoma ou teratocarcinoma. E assim, sucessivamente, tá? Então, outra exceção é em relação ao tecido linfóide, que não existe a versão benigna, né, tumor benigno de tecido linfóide, que é o linfoma, e das células hematopoéticas de maneira geral, né, a gente tem as leucemias como tumores malignos, tá? Então, esse quadrinho tá lá, vocês vão poder acessá-lo o quanto vocês quiserem para poder ver as exceções e a nomenclatura que nós utilizamos para os tumores benignos e malignos. Agora, nós vamos fazer um parênteses em relação aos tumores, porque existem alguns tumores que parecem ter mais de um tipo de célula. Não falei para vocês que a gente nomeia os tumores porque eles são originados a partir de uma determinada célula, e essa célula mutada começa a se proliferar e dá origem ao tumor. Então, se a célula inicial alterada é o fibroblasto, se for tumor benigno, a gente dá o nome de fibroma. Mas existem alguns tumores que dão origem a mais de um tipo de célula alterada. Esses tumores nós chamamos de tumores mistos, tá? E também nós temos os teratomas. Nós vimos aqui, que teratomas são tumores benignos de tecidos germinativos pluripotentes. Gente, pensa bem. Onde eu tenho tecidos germinativos pluripotentes? Pensem. Eu tenho tecido germinativo pluripotente em qualquer lugar do corpo? Em qualquer tecido do organismo? Ótimo, Mari! Perfeito, testículo e ovário. O testículo não vai sofrer com esses teratomas, não, porque quando desenvolve no testículo a gente chama de seminoma. Mas os ovários, a gente tem células germinativas pluripotentes. Então, nós vamos encontrar teratomas onde? Nos ovários, ok? Perfeito. Vamos falar, então, inicialmente sobre os tumores mistos, e depois a gente entra na parte dos teratomas. Os tumores mistos, eles se diferenciam. Repete o que, Isadora? Eu perguntei onde que eu tenho células germinativas pluripotentes. E a Mari respondeu testículo e ovário. O testículo, se eu tenho desenvolvimento de algum tipo de tumor no testículo, a gente chama de seminoma e não de teratoma. Mas os ovários, a gente tem
células germinativas pluripotentes específicas. Então, eu vou ter desenvolvimento de teratoma nos ovários. Certo? Era isso? Lá no ovário que eu vou ter os óvulos, e os óvulos que vão dar origem juntamente com aquele bichinho que movimenta a cauda, como é que chama? Dos homens, gente. Eu esqueci o nome. Espermatozoide, ótimo. A cabeça às vezes falha. Justamente, espermatozoide. Então, o bichinho. Então, o bichinho que mexe a cauda dos homens, é isso mesmo. Então, gente, os óvulos, juntamente com os espermatozoides, que vão dar origem aos organismos, né? Ai, ai. Por que eu não tenho desenvolvimento de teratoma no testículo? Porque a célula, né, que teoricamente é pluripotente, que é o espermatozoide, ela é eliminada, né? Ela não permanece. Já os ovários eles estão dentro, os óvulos, eles estão dentro dos ovários, eles permanecem, eles já nascem dentro dos ovários, tá? Então, se tiver algum tipo de alteração, pode ter desenvolvimento de teratoma, tá? Gente, vou repetir o teratoma daqui 5 segundos. Deixa eu só falar primeiro dos tumores mistos, que aí a gente fala com detalhes do teratoma. Eu só queria que vocês puxassem pela memória onde que eu vou ter células pluripotentes, tá? No organismo. Era só essa parte que eu queria que vocês tivessem em mente. Agora mesmo a gente continua esse raciocínio. Os tumores mistos. Tumores mistos são assim chamados porque eu tenho mais de um tipo de célula alterada. Mais uma vez, mais de um tipo de célula alterada. Então, o que vai acontecer? Eles são chamados de mistos porque eu posso ter, por exemplo, fibroblastos, condroblastos, osteoblastos, envolvidos na formação de um mesmo tumor, certo? Como eu disse para vocês, as células mesenquimais, que são as células do tecido conjuntivo, elas têm origem a partir do mesmo folheto embrionário, não tem? Vocês se lembram quando o Deco falou para vocês a respeito dos folhetos embrionários? Ectoderma, mesoderma e endoderma? E quais os tecidos que são originados a partir de cada um dos folhetos embrionários? Cada uma das camadas germinativas ou folhetos embrionários? Vocês lembram disso? Ou não? Lembra, gente? Mais ou menos? Tá. Então, vamos ao seguinte. A célula que vai dar origem aos tumores mistos, ela precisa ser derivada de uma única camada germinativa. O que isso quer dizer? Isso mesmo, Isadora. Vocês sabem que o mesoderma pode ter fibroblasto, osteoblasto, condroblasto, tá? Que eu citei exemplo. Vocês sabem que as camadas germinativas são ectoderma, mesoderma e endoderma. Cada uma dessas camadas germinativas vai me dar origem a tipos de tecidos específicos. Então, a camada germinativa ectoderma vai originar todo tipo de tecido externo, ectoderma. Todo tecido externo é originado a partir do ectoderma. O mesênquima, né, o mesoderma,
vai dar origem a todo o tecido de preenchimento que fica no meio do organismo. E a camada germinativa endoderma vai dar origem às células que ficam dentro, aos tecidos que ficam dentro do organismo, certo? Então, pensem, as células que dão origem, repito, ectoderma é a camada de células, é a camada germinativa, que vai dar origem a todos os tecidos externos. Certo? A todos os tecidos externos. Exemplo de tecidos externos, gente. Quais são os tecidos externos que nós temos? Pensem. Epitélio, epitélio de revestimento. Isso mesmo. Então, epitélio de revestimento, tudo que fica externamente, é originado a partir do ectoderma. Mesoderma, o que fica no meio, o que preenche o nosso organismo? Todos os tecidos conjuntivos, todos os tecidos de preenchimento. Então, os tecidos conjuntivos, todos eles são de origem mesodérmica, ok? Então, a célula que estiver mutada, que eu falo com mutação, alterada, se for proveniente do mesoderma, ela pode se diferenciar em qualquer tipo de tecido conjuntivo. Ok? Quais são as células que dão origem aos tumores mistos? Vai depender, Rafaela. Depende da camada germinativa. Se eu tiver mutação, por exemplo, das células ectodérmicas, eu posso ter no meu tumor misto células escamosas, que são células de tecido epitelial, células de ductos glandulares. O ducto glandular também não é formado por células epiteliais. Então, eu posso ter uma mistura de todo e qualquer tipo de epitélio, entendeu? Então, eu posso ter epitélio ductal, eu posso ter epitélio de tecido conjuntivo, de epitélio pavimentoso escamoso estratificado, queratinizado, né? Eu posso ter epitélio cilíndrico, que geralmente reveste as mucosas como a traqueia, ciliado, né? Então, todos esses tipos de tecidos podem ser diferenciados a partir de uma única célula. O exemplo que nós temos de tumor misto é um tumor que afeta a cavidade bucal. Olha que interessante. Esse tumor misto que nós temos é chamado de adenoma pleomórfico. Adenoma, tumor benigno de glândula. Pleomórfico, pleo, muitos, morfos, forma. Eu tenho, então, um tumor benigno de glândula de muitas formas. Certo? Então, se a gente for pegar os tumores pela nomenclatura utilizada, pela nomenclatura a gente sabe do que se trata, tá? Então, ó, adenoma pleomórfico, adenos, glândula, oma, tumor benigno, pleo, muitos, mórfico, forma. Tumor benigno de glândula de muitas formas, tá?
Então, o adenoma pleomórfico, ele vai ter origem a partir da mutação de células epiteliais ductais. É muito comum a gente encontrar adenomas pleomórficos em parótida. É o local mais comum de acometimento. Pode acometer também outras glândulas salivares menores, tá? Mas o mais comum é em parótida. Então, como esse tumor, ele se diferencia, ele é originado a partir de células epiteliais ductais, além de eu ver células de ducto, eu posso ver também células epiteliais se queratinizando, eu posso ver células caliciformes, produtoras de muco, todo e qualquer tipo de epitélio. Por quê? Porque todo e qualquer tipo de epitélio que se origina a partir do ectoderma podem ser mostrados nesse tumor misto. Certo? Entendido isso, gente? Ok? Esse aqui? Tumores mistos e teratomas? Esse? Beleza. Quando puder passar, você me avisa, por favor. Então, é isso, gente. A célula alterada, ela pode dar origem a toda e qualquer célula da mesma camada germinativa, tá? Aqui o exemplo clássico é o adenoma pleomórfico, porque está na nossa área de atuação. Mas se fosse, por exemplo, um tumor que se originasse a partir do mesoderma, eu podia ter tecido conjuntivo fibroso, tecido cartilaginoso, tecido ósseo e assim sucessivamente, tá? Todos os tipos de tecidos conjuntivos no mesmo tumor. Tudo bem? Pronto, Oliver? Ótimo. E agora nós vamos aos teratomas. Os teratomas, como eles são originados a partir de células pluripotentes, são originados então lá no meu ovário, porque eu tenho os óvulos que vão ser responsáveis por produzir, né, por dar origem a todas as células de um novo organismo. Era isso que eu estava falando naquela hora, tá? Então, eu posso ter células compondo o tumor de qualquer tipo, tá? Então, os teratomas, eles são formados no ovário, porque lá eu tenho os óvulos que vão dar origem a células que são células pluripotentes, tá? Então tem capacidade de formar, de diferenciar todo e qualquer tipo celular. Então existem tumores, existem teratomas que vão ter cabelo, que vão ter aqui, gente, se vocês podem, não sei se vocês vão conseguir enxergar direitinho, ó. Aqui, ó, nessa região aqui, ó, é a formação de tecido cerebral, tá? Então, ó, tem o tecido cerebral aqui, eu tenho cabelo. Então, toda e qualquer célula pode ser diferenciada lá dentro do meu ovário, porque as células dos óvulos, elas são pluripotentes. Existem outros cistos, teratomas que podem ter, por exemplo, dentes. Se vocês vão ver aqui, ó, esse dente aqui, ó, essa imagem aqui, ó, se assemelha a um premolar, tá? Isso aqui era dente, certo? Então, os tecidos formados, eles podem ser de qualquer
camada germinativa, ok? Em condições normais, Mari, né? Se houver fecundação, pode virar um embrião. Sem fecundação e estímulo, né? Mutação, ele pode virar qualquer coisa, tá? Não, Pedro, o ovário policístico, ele é um pouco diferente, né? O ovário policístico é quando eu tenho a formação do corpo lúteo e a não eliminação desse corpo lúteo. Então, por exemplo, a mulher, ela já nasce com todos os óvulos dentro do ovário, tá? Com todos os óvulos que ela vai expelir durante toda a vida lá dentro do ovário. Então, o que acontece? Qual que é o período, qual que é o ciclo de desenvolvimento e amadurecimento do óvulo? Então, com um ciclo de 28 em 28 dias, o que vai acontecer? Os óvulos, eles são embrulhados em um saquinho, tá? Então, o que vai acontecer quando vai haver a ovulação? Esse saquinho, ele amadurece o óvulo que vai ser eliminado, que vai ser jogado dentro da tuba uterina. Então, ele vai crescer, aumentar de tamanho, amadurecer o óvulo que está lá dentro e expulsar o óvulo na tuba uterina. Esse saquinho que expulsou o óvulo lá dentro da tuba uterina, ele precisa sofrer apoptose. Ele precisa diminuir de tamanho até ser eliminado. Só que em algumas pessoas, logicamente, de acordo com estímulos hormonais, algumas pessoas não têm a capacidade de diminuir esse saquinho e fazer ele desaparecer. Então, a cada 28 dias isso vai acontecer. Então, imagina se esse invólucro não for eliminado. De 28 em 28 dias vai acontecer a mesma coisa e vai ocupando esses invólucros, né? É invólucro mesmo. Esses invólucros vão ocupando todo a região do ovário, tá? Isso é o ovário policístico, tudo bem? São múltiplos, entre aspas, cistos, que são esses invólucros, que vão ficar localizados lá no ovário. Então, por isso que o tratamento do ovário policístico é medicamentoso hormonal, tá? Então, o hormônio que não está estimulando a regressão do corpo lúteo, né, que a gente chama de corpo lúteo, do corpo lúteo, eliminação desse corpo lúteo, não está sendo eficaz. Então, o médico, né, estimula, dá doses hormonais para que isso aconteça, certo? O desenvolvimento pode ser muito rápido, Kellyson. Em alguns casos, pode ser muito rápido, tá? Só vai depender da alteração da célula. Tá acabando já, Luiz? Tudo bem? Então, gente, ó, é formado a partir de células pluripotentes ou totipotentes, podem se diferenciar em qualquer tipo de tecido. Então, é muito comum a gente notar pele, gordura, intestino, tecido nervoso central e tecidos dentários, tá? Então, aqui nessa área eu tenho um tecido nervoso central, nós temos pelos, aqui eu tenho um dente, tá? É muito comum isso acontecer, certo? Eu tenho uma outra imagem, mas eu não sei se eu vou conseguir achar para vocês, de teratoma, e é um teratoma imenso. Imenso. Acho que eu vou achar assim. Peraí. Achei. Vou mostrar para vocês. Não, vou mostrar depois, porque eu não entrei no ovário, Isadora. No ovário, tá? Então, é imenso, gente. Às vezes até esse teratoma que eu vou mostrar, porque esse teratoma é daqui de Alfenas. Não sei se ela fez tratamento aqui em Alfenas, Letícia. Então, meio... Tava cheio de cabelo dentro. Então, esse que eu tenho, tem uma parte com cabelo
e tem uma parte que é parecendo uma gelatina, uma meleca, que é a cartilagem antes de adquirir cálcio, né? Antes de endurecer. Então, tem cartilagem, sim. Uma aparência mais mixoide, certo? Isadora entendeu que é no ovário? Porque é lá no ovário que eu vou ter células que podem se diferenciar em qualquer tipo celular. Que é estranho demais, né, Igor? Fazer o quê? Isso mesmo, o tratamento, o Kellyson, infelizmente, quando tem teratomas, igual eu disse, ovário policístico é uma coisa, teratoma é outra, completamente diferente. Ovário policístico é tratado com hormônio. Então, as pessoas que têm ovário policístico, elas tomam anticoncepcional, porque aí regulariza, né, regula a dose hormonal certinha. E aí o corpo lúteo que não tinha regredido vai regredir, tá? Porque isso acontece por estímulos hormonais. Agora, o teratoma, o tratamento é retirada do ovário. E tem que retirar rápido. Por quê? Porque quanto mais tempo vai passando, fica igual a amiga da Letícia. Vai aumentando, vai crescendo, porque vai proliferando células, gente. Querendo ou não, é um tumor benigno, né? Mas é um tumor. Então, às vezes fica do tamanho da cabeça mesmo. Infelizmente. E isso somente no ovário, Isadora. O anticoncepcional pode influenciar em quê? Ô, Carla, não entendi. Ele pode influenciar em quê? O anticoncepcional pode influenciar o aparecimento de ovário policístico? Ovário policístico, não. Não. Tá? Porque o ovário policístico, eu só tenho a formação, a persistência do corpo lúteo por alterações hormonais. E o anticoncepcional, ele dá a dose de hormônio certinha, tá? Então, a quantidade certinha de hormônio, né, vai influenciar na diminuição desses policistos, micropolicistos, certo? O tratamento é o anticoncepcional. Mas depois que ela retirou o ovário, o médico indicou a utilização de anticoncepcional também. Ótimo, Kellyson. Muito provavelmente porque o anticoncepcional vai servir para poder regular o fluxo menstrual dela. Por quê? Porque o ovário é uma glândula também, né? Ele vai influenciar na liberação de hormônios sexuais, né? Então, ela, como ela tirou um ovário, o outro ovário sofreria um aumento de demanda, né? Então, para isso, para regular a quantidade de hormônios sexuais, ela deve utilizar o anticoncepcional. Entendido, Kellyson? O ovário que vai liberar progesterona, estrógeno e tudo mais, como ela está sem né? Ela precisa de repor. É mais uma reposição hormonal, vamos dizer assim. Certo? Ô, Isadora, não tem que imprimir folha nenhuma. Eu vou continuar esse assunto na aula da tarde. Então, ao invés de nós termos aula prática hoje à tarde, nós teremos teórica. Tudo bem? Para a gente encerrar esse assunto hoje ainda, se Deus quiser. Certo? Pessoal, mais alguma pergunta? Ou tudo bem? De qualquer maneira, nós vamos continuar esse assunto à tarde, e aí eu mostro o teratoma gigantesco que eu tenho aqui para vocês à tarde, porque eu acabei de conseguir acessar o meu OneDrive. Aí eu mostro, já tá até aqui na bala, mostro para vocês à tarde. Certinho? Pessoal, então tenham um bom almoço, fiquem com Deus e até daqui a pouco, se Deus quiser. Beijo, gente. Pode deixar, Igor. Eu te envio, tá bom? Pode ficar tranquilo que eu te envio. Obrigada, gente. Ponho, Nicolas. Se der certo para colocar agora, eu ponho. Só um minutinho. Deu certinho, tá?
Deu certinho, porque às vezes a aula já fechou. Beleza, gente. Beijo, até mais tarde. Esse aqui eu tô apaixonado nele desde antes dele chegar. Ô, sua puta!